Se você pensa em um tanque, normalmente vem à sua cabeça algo assim, ou talvez assim. Todos com torre central, mas também existiram tanques com torres na parte de trás e foram, sem dúvida alguma, máquinas impressionantes da engenharia. A maioria deles eram tanques realmente competentes e muitos eram muito superiores às suas contrapartes convencionais. Existiram belos exemplares como o Panzerjäger Elephant, um caça-tanques enorme com um canhão de 88mm, ou até mesmo os Merkava israelenses. Outro bom exemplo de blindado com torre traseira, ou que tal a série TAM argentina dos anos 70? Atualmente há apenas um modelo desse tipo de tanque, e ainda assim, só parcialmente. Eles desapareceram gradualmente após a Segunda Guerra Mundial, quase sumindo. Mas afinal, por que havia tanques com torre traseira? Quais benefícios esse modelo trazia? Se eram tão bons, por que quase não há mais blindados assim? Na verdade, a torre traseira foi um acidente. Em 1941, quando Henschel e Porsche competiam pelo contrato de fabricação do Tiger, um Porsche estava bastante confiante com seu modelo protótipo Tiger P, que tinha a torre muito mais à frente do que o Tiger da Henschel. Antes que o contrato fosse concedido a alguma das empresas, Porsche fabricou 100 chassis do modelo P para que, quando o contrato fosse dado, pudessem apresentar veículos o mais rápido possível. No entanto, o contrato foi ganho pela Henschel e seu modelo de torre centralizada, fazendo com que Porsche ficasse com 100 chassis enormes abandonados. Não era pouca coisa, o custo de fabricação de cada chassi equivaleria a 1,5 milhões de dólares atualmente. Então, Porsche não descartaria nenhum desses chassis e começariam a desenvolver um caça-tanques pesado para substituir os antigos Mater II e terceiro, o Panzerjäger pesado. Mas por que tinha a torre atrás? Não é a mesma coisa criar um chassi sob medida para o que você precisa do que adaptar um chassi que já existe para o que você precisa, e os chassis da Porsche eram bastante problemáticos. Para fazer o caça-tanques definitivo, eles queriam colocar o PaK 43, o canhão mais poderoso que existia na Alemanha naquele momento. O problema era que esse canhão era tão pesado que ao frear, o veículo afundava na terra, e era tão longo que quando o veículo passava por um buraco, acontecia a mesma coisa, ele se enterrava no chão. O mergulho frontal era problemático, danificava a suspensão e também as esteiras. Mas a solução foi bastante simples. Trocar o lugar do motor com a torre, colocando a torre atrás e o motor no centro, e isso, inesperadamente, deu vantagens incríveis ao blindado. Como dissemos, os tanques geralmente têm a torre centralizada. Nessa configuração, mantém-se um centro de massa muito prático, mas essa configuração, embora padronizada, tem suas desvantagens. Por exemplo, a distribuição de peso é problemática. Pode parecer que ter a torre no centro faria com que o peso ficasse centralizado, mas na verdade não é assim. Nos tanques, a blindagem frontal é reforçada, pois ali se concentram os disparos. Quando você somava isso a um canhão enorme e pesado, surgiam problemas. Você causava o famoso mergulho frontal, fazendo com que quando o tanque freasse ou fosse fazer uma curva, ele tendesse a ir para frente. O motor servia de contrapeso nesses casos, mas muitas vezes não bastava. Veículos como o Jagdpanzer IV sofriam com esse problema, o que lhe rendeu o apelido de Pato de Guderian. O motor traseiro também era mais exigente mecanicamente. Você tem uma transmissão muito longe do motor, então era preciso ter um cardan longo e todo um sistema de trem de transmissão para conectar ambas as forças. Para isso, era necessário elevar um pouco o tanque. O comprimento do canhão influenciava tanto o peso quanto as dimensões do veículo. Os veículos com torre central estão limitados a ter canhões não muito longos, porque se fossem muito longos, batiam no chão toda vez que passavam por um buraco. Os tanques com torre giratória podem girar o canhão para trás, mas se você fazia um caça-tanques, isso era um problema sério. O design com a torre na parte de trás resolvia todos esses problemas. Para começar, ao ter a torre atrás, o veículo podia ter o canhão tão longo quanto quisesse, sem muitas consequências. O canhão não iria bater no chão nos buracos, nem afetaria o equilíbrio do peso do veículo, problemas que os blindados com torre central realmente tinham. Você podia adicionar toda a blindagem frontal que quisesse. Na verdade, quanto mais blindagem frontal o veículo tinha, melhor, pois isso melhorava seu centro de massa.
A maioria da tripulação também ficava consideravelmente mais segura. Qualquer disparo frontal seria absorvido pelo motor, fazendo com que a maioria dos tripulantes não fosse afetada, e esqueça os soviéticos jogando coquetéis Molotov no motor. Se alguém tentasse, a metralhadora frontal estava lá para isso. A única desvantagem era que o motorista ficava separado do resto da tripulação e no meio havia um enorme motor barulhento, de modo que a comunicação só era possível por meio de intercomunicadores. Dessa forma, o Elefante resolveu seus problemas de equilíbrio e, sem querer, os alemães criaram uma nova forma de fazer blindados. Existiram muitos modelos que usaram essa filosofia ao longo da Segunda Guerra Mundial ou até mesmo durante o século XX. O VK-BK 4502P era o modelo protótipo da Porsche para o Tigre II que usou essa tecnologia. Mas infelizmente perdeu para o protótipo da Henschel e nunca chegou a ser produzido. O Archer era outro veículo que tinha a torre na parte de trás. Era um caça-tanques que utilizava a mesma filosofia e esse sim foi bastante bem sucedido. O Zuzyan-M também foi um protótipo soviético, mas que surgiu nos anos 50. Era um caça-tanques, por isso não entrou em produção, já que o conceito já estava um pouco obsoleto naquela época. A série TAM Argentina é outra família que entrou em produção nos anos 70 e usava essa configuração. E essa sim teve um enorme sucesso na nação andina. E finalmente existe o Merkava israelense, um tanque que aproveita o espaço extra para incorporar uma funcionalidade multiuso, podendo transportar infantaria ou munição extra. E talvez seja o único tanque MBT de produção com essa configuração. O conceito de torre traseira em si não desapareceu. É que não é tão necessário, salvo alguns casos particulares como o do Merkava, que precisava de um espaço de armazenamento melhorado. Esse conceito passou por situação similar à dos freios de boca que analisamos semanas atrás. Hoje em dia, um canhão de tanque MBT não precisa ser tão longo para ser eficaz. A blindagem composta não é tão pesada quanto as grossas chapas de blindagem homogênea que existiam na Segunda Guerra Mundial. E até mesmo as suspensões modernas são muito melhores do que antes, fazendo com que qualquer desbalanceamento possa ser corrigido facilmente pelas suspensões modernas. A única vantagem desse paradigma que poderia ser útil hoje em dia seria o espaço extra que você ganha atrás. Isso pode ser útil, mas configurar todo o veículo apenas por essa característica não compensa nem um pouco em um tanque MBT. No entanto, há uma série de blindados que não podem deixar esse conceito de lado. E claro, estamos falando da artilharia autopropulsada. Esses veículos precisam de canhões muito longos para ter um alcance maior. Se tivessem uma torre central, não conseguiriam passar por nenhum desnível sem enterrar o nariz no chão. Esses veículos usam bem o espaço traseiro para transportar muita munição. Se gostou do vídeo, recomendo assistir a este sobre o desaparecimento dos freios de boca. Obrigado por assistir e até logo!